que a gente precisa fazer a obra de Deus também nos demais ministérios, né? E para mim é uma honra muito grande, pastor Márcio André, homem de Deus aí, que a gente já se conhece há muitos anos, como ele falou, e a recíproca é verdadeira. Nós, pela graça de Deus, nas madrugadas, nós saíamos das 10 até as 4, 5 horas da manhã evangelizando, e nós gostávamos mais dos lugares mais que o povo não gostava de ir, que era nos terreiros de macumba, onde estavam os drogados. Nós ia, e quando nós chegávamos lá, para a glória de Deus, as pessoas aceitavam Jesus. E hoje tem muitos daqueles que é pastor, que dirige igreja, que é missionário, que estão fazendo a obra de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado naquele tempo, né? Havia um grande avivamento no meio da mocidade aqui de Imperatriz, e foi uma bênção. E eu tenho saudade dessa época, porque tem muita gente, muito jovem, que nos dias de hoje não tem mais essa disposição de se levantar para fazer a obra de Deus. Muitos nós jovens, nós abdicávamos até de namorar, irmãos, porque para nós sair para evangelizar nesses lugares, nos prostíbulos, ali na BR, onde tinha muito homossexual naquela, ainda estava no começo, né? E a gente ia lá, mas nós precisava passar semanas, 2, 3 dias de jejum, porque era muita casta e a gente precisava. E a gente, pela misericórdia de Deus, a gente expulsava muitos demônios, né, pastor André? E o nome do Senhor era glorificado. Nós juntávamos as congregações, a nossa era aqui a Galileia, que era Jerusalém, Peniel, e outras congregações, que a Peniel nem existia ainda, né? Livre dos Vales, e assim, muitas igrejas, veio sair 60, 100 jovens, para a glória de Deus, e era um exército. Já eu entro na mensagem, e aí, irmãos, uma certa feita, um dos que era drogado, disse que quando nós chegamos ali na cafeteira, que nós íamos com uma multidão boa de evangelistas à noite, e aí ele estava fumando droga, era uma boca de fumo mesmo, de facção, como nos dias de hoje. E aí nós chegávamos com a Bíblia, e antes deles chegar, eles corriam, faziam a correr com medo. Eu digo, aí uma certa feita, conversando com um deles, rapaz, por que é que quando a gente chegava, que nós queríamos evangelizar vocês corriam assim, com medo da gente? Disse, não, porque quando vocês vinham, a gente não via vocês, a gente vinha como se fosse um exército fardado de homens do exército, da polícia militar, do exército. Então a gente tinha medo, por isso que a gente corria. Aí depois que eu aceitei, foi que eu entendi que era o exército de Deus que estava chegando ali para libertar e salvar a gente. Então, mas a gente não via você, a gente via o exército. Então por isso que a gente veio, porque a gente estava devendo, nós estávamos fazendo coisa errada. Então por isso que às vezes a gente corria, e a gente tremia quando vocês começavam a falar, porque no nosso olho humano, a gente via umas pessoas fardadas como o exército de Deus, mesmo o exército da terra, né? Então era por isso que eles corriam, mas muitos aceitavam Jesus, e o nome do Senhor era glorificado para a glória do nome do Senhor. Então tudo isto, amados, é motivo da gente glorificar a Deus, porque foi muito bom naquela época, e eu creio que ainda vai ser melhor, porque a Bíblia diz no livro de Joel que o Senhor Deus há de ser que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias nós estamos vendo muita coisa acontecendo, mas também eu creio que ainda vai haver um grande avivamento para antes do arrebatamento da igreja, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado mais ainda. Amados, sem perda de tempo, quero agradecer também a minha esposa, que estava um pouco, desde 1h da tarde, estava com a cabeça muito doendo mesmo, bastante enxaqueca, mas graças a Deus que das 6 horas ela melhorou mais um pouco e está aqui. E eu pensei que ela nem ia louvar, mas graças a Deus que a gente tem que fazer a obra de Deus independentemente das circunstâncias da vida, né, amados? Então o nome do Senhor é glorificado, que Deus venha abençoar cada dia mais a vida da minha esposa, o ministério dela. Queridos, sem perda de tempo, queridos irmãos, por gentileza,
Os que puderem ficar em pé, os que não puderem, pode ficar sentado mesmo. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 4. Bota aqui os meus olhos para a gente ler. Mateus capítulo 4 fala lá da tentação de Jesus. Mateus 4, São Mateus capítulo 4, até o versículo de número 10. Podemos ler, amados? Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente levou o diabo ao monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, mais uma vez entramos na dimensão do teu Espírito Santo e pedimos nesta noite, Pai, que o Senhor Deus venha nos dar um coração para ministrar aqui a tua palavra. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, e derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós a tua Shekinah. Faz aquilo que apraz o teu coração, para que nesta noite, Pai, os sinceros que vieram nesta noite, para não ouvir a voz de homem, mas ouvir a voz do Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo é bem-vindo neste lugar, Pai, em nome de Jesus. E os irmãos podeis assentar dando glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, nós lemos um texto que é muito conhecido de todos nós. É um texto que fala da tentação de Jesus. E nós sabemos que Jesus foi levado para ser provado, tentado pelo adversário das nossas vidas. Como homem, Jesus também foi tentado, mas aqui ele foi tentado nas suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, porque aqui nós sabemos que Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, e então nós sabemos que, como homem, ser humano, Jesus teve fome, estava com fome, e o inimigo sabia que ele estava com fome, e então ele foi tentado
por esta parte humana, porque ele estava com fome. E então o tentador, sabendo que ele estava humanamente ali, vamos dizer, debilitado, com fome, então ele disse: se tu és. Aqui ele já está dizendo também a respeito da sua deidade, da sua divindade. Então aqui ele estava colocando dúvida praticamente até mesmo na mente de Cristo, porque ele sabia que Jesus humanamente estava com fome, e agora ele chega e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães e come. Então aqui, como o inimigo estava querendo fazer com que Jesus pecasse, porque se ele fizesse isto, então ele estava praticamente deixando o inimigo fazer a vontade do adversário. E então Jesus repreendeu imediatamente o adversário das nossas almas, dizendo que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão físico que eu e você nos alimentamos. Haja visto que eu e você precisamos sim do pão de cada dia, do alimento. Nós precisamos trabalhar para poder manter a família, os filhos, pagar a conta, pagar o aluguel e outras coisas semelhantes. Mas Jesus aqui estava dizendo que não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Queridos, isto nos mostra que nos dias que nós estamos vivendo, muita gente está deixando de adorar e de buscar a Deus por causa de muitas coisas materiais, só o pão físico, e está esquecendo de buscar a palavra de Deus, aonde o salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada afiada de dois gumes, que chega ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Não é só de pão físico que nós nos alimentamos, nós precisamos também alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. E para alimentar o espírito não é com pão, não é com coxinha, não é com Coca-Cola. Para alimentar o espírito é o poder da palavra, é o poder da oração, é o poder do jejum, é o poder da vigilância. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai dos lábios do meu Pai. Aleluia, aleluia. E o tentador não desiste, porque nós sabemos que ele é insistente, persistente. Ele não desiste de querer derrubar as pessoas, derrubar o crente. E então a Bíblia diz que ele leva Jesus e disse: lança-te daqui abaixo, porque aos anjos está escrito: dará ordem ao teu respeito, para que tu não venha tropeçar com o teu pé em nenhuma pedra. Está no Salmo 91. E Jesus disse: mas também está escrito que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Eu não posso tentar. Isto fala de quando o povo tentou o Senhor lá no deserto, quando o Senhor Deus disse que era para somente tocar na rocha, e Moisés feriu a rocha. Eles tentaram o Senhor lá em Meribá, uma das tentações, e Moisés não resistiu e feriu a rocha. E então nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus, mas ele não desistiu. E então a Bíblia diz que ele levou ele aos montes,
E lá ele mostrou todos os reinos, toda glória, tudo de belo, de mais bonito. E então ele disse: tudo isto, Jesus, eu te darei. Está vendo esses reinos? Reino mineral, vegetal, reino animal, tudo que você está vendo aqui, tudo isto é meu. E ele disse: tudo isto eu vou te dar, se prostrado me adorar. Olha a ousadia do adversário, porque Jesus estava com 40 dias e 40 noites em jejum, em oração, mas humanamente vamos dizer que ele estava fraco, mas espiritualmente o diabo não entendia que espiritualmente ele estava poderoso, potente na presença do Pai. Ele disse: vai-te embora, Satanás, porque só o Senhor adorarás, e só o Senhor eu darei culto. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Só o Senhor devemos adorar, devemos glorificar, devemos magnificar, porque tem muita gente, queridos, recebendo essas propostas, recebendo essas visitações do inimigo, querendo perturbar, te derrubar. Mas muita gente com essas três, vamos dizer, três características que o diabo colocou para querer derrubar o inimigo, derrubar Jesus. Então Jesus resistiu, mas tem muita gente que ultimamente tem caído, tem deixado o adversário derrubar ele, porque não tem resistido, não tem se alimentado da palavra de Deus, não tem adorado o Senhor na beleza da sua santidade, na primazia. E então a Bíblia diz que o Senhor Deus não está à procura só de crente. O Senhor Deus está à procura de verdadeiros e verdadeiras adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são dos tais que o Senhor Deus está à procura. Porque, meus amados, nós estamos vivendo uma época a qual, se o pastor ou os dirigentes de igreja não oferecer alguma coisa, vamos dizer material, as pessoas não querem mais sair dos seus lares somente para ouvir os louvores, a pregação, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Só quer vir para a igreja se tiver alguma coisa em troca. E nesta noite eu quero dizer que Deus está à procura, não é de pessoas que querem barganhar sua fé. O Senhor está à procura de verdadeiros e verdadeiras adoradores que adoram o Pai em espírito, em verdade. É verdade. Pessoas que adoram a Deus no fogo. Bendito seja o nome do Senhor, independentemente da circunstância. Em Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles adoraram o Senhor Deus no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua para que todas as pessoas que estavam ali no seu comando, quando ouvisse os tambores, os pífaros, as músicas, tinha que imediatamente se prostrar e adorar a estátua que ele levantou de ouro. E aquele que não adorasse, a Bíblia diz que imediatamente ia ser jogado dentro da fornalha de fogo ardente. E nós sabemos que judeus, ele não se prostra nem adora outro Deus a não ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, nesta noite, Deus colocou um tema no meu coração, que Deus está dizendo aqui, o tema é verdadeiros adoradores.
Porque se ele fala de verdadeiro é porque existe os falsos. Mas nesta noite Deus está à procura dos verdadeiros que vieram adorar. Os que ficaram em casa que o pastor às vezes convidou é porque ainda estão cocheando entre dois pensamentos. Mas eu creio que aqui está o remanescente que veio adorar e glorificar o Rei Jesus. Então a Bíblia diz que os satrapas, prefeitos, governadores, todos foram para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor levantara. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam também lá. Porém, quando a Bíblia diz que eles ouviram o som das trombetas, dos pífanos, das músicas, dos saltérios, a Bíblia diz que estava todo mundo reunido. Então, quando ouviram a música, imediatamente todos que estavam sob o domínio do rei Nabucodonosor, do rei, prostraram-se de joelhos, reverenciando a estátua que ele levantou para a glória dele. Mas, de repentemente, 3 jovens permaneceram de pé, não se prostrando diante daquela imagem, daquela estátua, bendito seja Deus, desafiando o sistema, desafiando todo o reinado, desafiando os prefeitos, os governadores, os homens daquela época, os poderosos daquela época. Eles preferiram ficar de pé, mesmo sabendo que poderia ser jogado dentro da fornalha de fogo ardente. Aleluia, aleluia. Queridos, tem muita gente nos dias de hoje, porque o sistema diz A, você vai. O sistema diz B, aí você vai. Mas ainda tem um remanescente que não se prostra, que não adora, que não faz o que o homem manda, mas sim o que o Eterno manda para a glória de Deus. Ah, mas o sistema diz que é para fazer assim, assado. Se não, morre. Mas se não tiver de acordo com a Bíblia Sagrada, com a vontade de Deus, você e eu não vamos nos prostrar. Será Maria que vai com as outras, Maria vai com as outras. Você tem a palavra de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas com a palavra de Deus. Eles foram ensinados, doutrinados desde criança que não podia se prostrar diante de imagem e nem de outro homem a não ser Jeová. Ninguém vê um judeu, meus amados, prostrando diante de outro Deus, não. Não adianta, pode ser quem for, pode ser rei, pode ser presidente, aquele lá dos Estados Unidos, Trump. Se fizer a lei, pode fazer, judeu não se prostra. E então chegaram e disseram: ó rei, tu não fez um decreto que todas as pessoas que estavam sob o teu reinado, quando ouvissem as músicas, tinham que imediatamente se prostrar diante da tua estátua? Diz sim, pois tem 3 jovens que tu trouxe cativo lá de Israel, ele não faz caso de ti e nem da tua estátua que tu levantou. Ele diz: pois manda chamar esses atrevidos que se levanta contra o meu sistema, contra a minha palavra. Palavra de rei não pode voltar atrás. Só não volta atrás quando Deus não está no negócio. Porque onde ele está, ele quebra protocolos, paradigmas, para o nome dele ser glorificado. Louvado seja Deus. Porque quem fala é o homem, mas quem dá sentença, quem determina, quem diz que faz, que é, que pode, que é Deus. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Glória do Deus. E a Bíblia diz que levaram os 3 jovens, pensando que eles iam correr com medo. E então levaram eles diante do rei. E disse: é verdade que vocês não se prostram diante da minha estátua que eu fiz? Vocês não me reverenciam? Eu trouxe vocês lá dos cativos, estou dando tudo para vocês, comida, roupa, nome, e vocês agora eu levanto a estátua e vocês não adoram a estátua que eu levanto? Não, nós não adoramos.
sobre esse negócio, rei. Antes, o Senhor já sabia que nós somos crentes, vamos dizer assim, somos judeus. E nós não vamos adorar tua imagem, teus deuses de jeito nenhum. Esse negócio não precisa nem nós falar para você, porque nós não nos prostraremos diante de outro Deus, a não ser o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nós não nos vendemos, nós não negociamos com as trevas. O inimigo tentou Jesus: tudo isto eu te dou se tu prostrado me adorar. O inimigo quer roubar a tua adoração de qualquer maneira. Louvado seja Deus. Ele diz: pois eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eu quero saber quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos. Aí, meus amados, enquanto ele estava falando com os jovens, tudo bem, dialogando, conversando com os jovens, mas aí ele se levantou contra o El Shaddai. Ele disse: eu quero agora saber quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos. Aí eu vejo lá em cima Jeová dizendo: pois agora sai da frente, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o negócio agora é comigo. Mexeu foi com Deus. Deixa eu te dizer que nesta noite, se o inimigo pensa que vai te afrontar por muito tempo, se ele estiver pensando que vai vencer, ele está mexendo, não é com você, ele está mexendo com Deus. E não se preocupa, porque o meu Deus e o teu Deus nunca perdeu em batalha, pois ele é o Senhor dos exércitos. E eu já ouço o tatalar das asas do Espírito Santo trabalhando em prol desta congregação, desta igreja, dos irmãos. Levante a mão e glorifique a Deus, porque a batalha não é vossa, a batalha é de Deus. Esta igreja não é sua. Eu creio, Senhor, aleluia. Deixa o linguarudo falar. Porque se tocar na menina dos olhos de Deus, às vezes o cara pensa que está falando do pastor, da pastora, dos irmãos, mas está tocando na menina dos olhos de Deus. E Deus tem ciúme. Deus não está preocupado com placas. Placa não salva crente. Quem salva é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vinha arrebatar a noiva, a igreja, ele não vai se preocupar com placa. Jesus vai levar um povo lavado e redimido e purificado do seu sangue, que confessou ele como Salvador. Quando João disse: que é esta multidão que vem entrando na cidade santa com as suas vestes, aleluia, salpicada de sangue, ele diz: são aqueles que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Eles têm direito de entrar na cidade santa pela porta. Ele disse que via miríades e miríades de pessoas entrando na Nova Jerusalém, mas não via placa. Só vi um povo que aceitou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não existe esse negócio de exclusivismo. Somente aqueles que confessaram Jesus como Salvador. Então tranquilize o coração. Não se preocupa se A e B fica falando alguma coisa. Permaneça servindo a Jesus, aonde Deus te chamou e te escolheu e está te abençoando no nome de Jesus. Deus manda eu falar isto aqui nesta noite. Amado, vocês vão contra o sistema? Sim. Dessa forma nós não vamos nos prostrar e adorar outro Deus a não ser o Deus de Jeová. Mas a fornalha de fogo eu vou mandar aquecer 7 vezes mais do que acostumar. Eu disse: eu não tenho medo dessas afrontas, porque eu vou lhe dizer uma coisa, ó rei. Se o meu Deus, que eu sirvo, quiser me livrar da tua mão, amém. Se ele não quiser me livrar também da tua mão, glória a Deus. O que importa é que eu não vou me prostrar diante de outro Deus, a não ser o Todo-Poderoso. Só o Senhor adorareis.
Queridos, e a Bíblia diz, vocês sabem mais do que eu, que os homens mais fortes ali pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, e então mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E então jogaram aqueles jovens com roupa, turbante, com tudo, com chapéus, jogaram dentro do fogo que estava sobremaneira quente, que a Bíblia diz que estava tão quente que os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram os primeiros que virou churrasco, de tão quente que estava, pensa. E eles nem se preocupavam, porque eles não temeram o fogo, porque eles eram adoradores de Deus até no fogo da prova. Se está vindo a provação na tua vida, adore a Deus a si mesmo, independente das circunstâncias, porque tem vezes que tem prova que é prova de fogo. Mas o Senhor te diz que pega na tua mão e passa contigo dentro do fogo. Aleluia, 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 aleluia. E então, meus amados, a Bíblia diz que jogaram os 3 jovens. Quando de repente o rei passa a mão nos olhos, o que eu estou fazendo? Venha cá vocês todos, eu estou vendo algo diferente, não estou entendendo mais nada. Chamou a multidão que adorava outros deuses, que adorou o estado, e vem cá. Nós jogamos, não foi 3? Foi. Pois eu vejo 4 homens caminhando dentro do fogo, passeando como se fosse a Antártida. Não estou vendo eles queimados nem chamuscados de fogo. E o quarto que eu estou olhando, o quarto é mais lindo, é mais belo, é mais forte, é mais poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. O quarto tem a aparência do Filho do Deus vivo. E então, amados, a Bíblia diz que na teofania ali estava o Filho de Deus. Teofania significa o ato de Deus aparecer em formas de um anjo, ou até mesmo na forma de uma pessoa, se ele quiser, porque ele é Deus, ele faz como ele quer. Então teofanicamente estava ali o Filho de Deus, o quarto homem, aleluia. O quarto homem da fornalha de fogo estava dentro do fogo, pegando na mão dos 3 jovens, passeando, caminhando como se fosse, aleluia, as geleiras da Antártida. O Senhor te diz aqui nesta noite: se tu passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Se tu entrares no rio, o rio não te submergirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te pego pelas tuas mãos e te digo: tu és meu, tu és minha. Levante a mão e aplauda ao Senhor e glorifique. Aleluia. Mesmo nesta prova de fogo, o Senhor está contigo. Ele pega na tua mão e diz: eu vou caminhar contigo neste fogo, não se preocupa, e vou te tirar de dentro desta fornalha, e o meu nome será glorificado. Levante a mão no nome de Jesus. Aleluia. E então eles saíram de dentro da fornalha de fogo. Ele disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam de dentro da fornalha de fogo, já que vocês estão vivos. E então eles saíram de dentro daquela fornalha, os adoradores que adoram a Deus dentro do fogo, que não se vendeu ao sistema babilônico. Você e eu não podemos nos vender, nos render ao sistema babilônico e aos outros sistemas que está aparecendo por aí. É não tirar tua verdadeira adoração, te tirar do centro da adoração do cristianismo, do verdadeiro Deus. Então nesta noite, você que está passando por uma prova de fogo, o Senhor te diz nesta noite: eu vou te tirar dela, porque eu sou Deus, eu sou o quarto homem da fornalha de fogo. É uma prova financeira, é uma prova com o marido, com a esposa, com o filho que está afastado ou nas drogas, ou alguma coisa assim. Esta prova de fogo, sabe que o Senhor Deus é contigo. Permaneça adorando e servindo a Deus. Aleluia.
E a Bíblia diz que eles saíram e eles foram fazer uma análise. Foram ver se ele estava chamuscado, se o cabelo tinha queimado, se a roupa tinha queimado, o chapéu tinha queimado. E eles viram que nem sequer o cabelo deles tinha queimado, a sua roupa, os seus vestidos, o seu cabelo, nada, nem o seu chapéu. Estava do mesmo jeito, estava mais limpo ainda. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que vai te dar livramento, que vai te dar vitória. O Senhor nesta noite está dizendo que está dando vitória aqui, livramento para você, e vai te tirar desta fornalha de fogo que tu entrou nesta noite. Porque você é um verdadeiro adorador que adora a Deus, independentemente da circunstância da vida, amados. Adorar no fogo. E outro que adorou dentro de uma cova de um leão foi Daniel. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões, famintos. Nós sabemos da história mais do que qualquer um, nós sabemos. Daniel adorou a Deus dentro da cova dos leões famintos. Fizeram um decreto, os invejosos, os fofoqueiros, os mexeriqueiros, fizeram um decreto dizendo: ó rei, faz um decreto para que todas as pessoas que estão sob o teu domínio, sob o teu comando, faz um decreto que por um espaço de 30 dias, aquele que não fizer uma petição a não ser a ti, ó rei, vai ser jogado dentro da cova dos leões. Só que eles não chamaram Daniel, porque a Bíblia diz que Daniel era um homem temente a Deus, e ele não pecava contra Deus e nem contra o rei. Eles procuravam todos os meios de achar falha em Daniel, mas a Bíblia diz que Daniel era um homem íntegro e fiel a Deus e ao seu rei. E ele, de uma forma ou de outra, queria puxar o tapete de Daniel, porque o Daniel tinha um espírito excelente da parte de Deus. Deus estava prosperando Daniel ali na Babilônia. Ele ia se tornar o primeiro presidente da corte babilônica. E aí juntou os satrapas, prefeitos, governadores, um motim contra o homem de Deus. E quando eles assinaram as escrituras, porque ele diz: vamos fazer um decreto aqui de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E então ele pensou que Daniel também estava nesse negócio, só que Daniel não estava, porque deixaram Daniel de lado e fizeram este motim, esse complô contra o homem de Deus. E quando Daniel, a Bíblia diz que ele soube que as escrituras estavam assinadas contra ele, a Bíblia diz que o verdadeiro adorador, ele não foi atrás de confusão com o rei, nem com os que se levantaram contra ele. A Bíblia diz: como de costume, Daniel foi para o seu quarto, abriu a sua janela para o rumo de Jerusalém, e como de costume, orava a Deus 3 vezes ao dia, adorando a Deus, orando lá e adorando o Todo-Poderoso, mesmo sabendo que a sentença estava contra ele, todo o império praticamente contra Daniel. Mas Daniel sabia que ele servia o Deus Todo-Poderoso, que adorava a Deus independentemente de qualquer circunstância. Deus está à procura não é de falsos adoradores, Deus está à procura de verdadeiros. Os falsos imediatamente, quando sabe do negócio desse aí, já vai se entregar para o sistema e diz: e sim, como é que vocês querem que eu faça? Porque não sei o que, não sei o que. Já nega a fé, já nega os preceitos, os princípios que ele aprendeu, quebra tudo. Vou falar porque, vai ser gravado. Muita coisa está acontecendo, o pastor André sabe. Por causa disso aqui, está todo mundo se vendendo. Aleluia. Mas Deus está à procura do remanescente que ainda adora a Deus, independentemente das circunstâncias. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que estava todo mundo contra ele.
os macumbeiros, feiticeiros, agoureiros. E aí eles passaram e viram Daniel orando. E disse: olha, rei, estou dizendo, tu não fez um decreto que as pessoas, por um espaço de 30 dias, não podiam fazer nenhuma oração ou alguma petição a um Deus a não ser a ti, ó rei. Queria colocar o rei no lugar de Deus, né? Que te impedir só se fosse bonito, né? E a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para outrem. Deus não divide a glória dele com ninguém, quanto mais com Nabucodonosor, aquele rei. E então Daniel orando 3 vezes ao dia, homem que ora, mulher que ora, pode sair da frente. Capeta que se levanta cai por terra, porque a vitória é do crente orador, do crente adorador. Bendito seja Deus. Chamado Daniel e disse: Daniel, estou sabendo que tu está fazendo orações a outro Deus a não ser o Deus a Nabucodonosor. E então Nabucodonosor, ele gostava muito de Daniel, porém não podia fazer nada. E então pegaram Daniel, o homem de Deus, e jogaram dentro da cova dos leões famintos. E então esperaram, depois que ele caísse dentro da cova, fecharam, lacraram com o anel dos grandes, dizendo: agora acabou, Daniel já era, agora nós vamos fazer o que quer. Porque Daniel, aquele crente que ninguém achava falha nele, crente fiel, agora nós achamos um meio de dar um fim em Daniel. Mas a Bíblia diz, amados, que Daniel estava dentro da cova dos leões. E esses leões se tornaram como se fossem os gatinhos, conversando com o leão, passando a mão nos leões, alisando, passando a mão por cima. Mas é bonita essa juba, né? E então no outro dia o rei jejuou, né? Gostava de Daniel, disse: vamos ver se Daniel está vivo ainda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que quer ver a tua morte, tem muita gente lutando para te matar, mas o sangue de Jesus tem poder. Satanás está fazendo de tudo para tirar a tua vida. Rai comanda candalabachá. Oh Deus, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito ao contrário já caiu por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu estou vendo aqui muito laço de morte. O inimigo preparou, mas toda arma forjada, preparada contra ti, diz o Senhor da glória, não prosperará, porque o inimigo virá por um caminho, mas vai voltar por 7, porque a glória de Deus inunda esta congregação agora. Os laços, as cadeias, os cadeados estão caindo por terra, se você acredita. Oh, aleluia. Aleluia. O inimigo quer ver a morte, mas Jesus disse: eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Bendito seja Deus. Se ele preparou, o inimigo armou a cilada para tu morrer com 20 anos, com 15 anos, com 10 anos, te colocando opressão, depressão, angústia, o Senhor nesta noite, eu vim, foi para te dar, foi vida, e vida em abundância. Levante a mão e recebe. Em nome de Jesus, eu sinto aqui nesta noite vida de Deus, ânimo de Deus para você, no nome de Jesus. Quebrando, vai quebrando, Jesus, vai quebrando maldições hereditárias, vai quebrando, anulando em nome de Jesus. Tem gente que diz assim: ah, mas a minha família morreu de doença tal.
diabetes, depressão, de opressão, de não sei o que. Meus amados, nesta noite a Bíblia diz que lá na cruz, toda maldição Jesus quebrou lá na cruz do Calvário. Pelo castigo que nos trazia paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A maldição da cruz foi quebrada, porque Jesus venceu a morte e venceu o adversário. E você nesta noite receba a tua vitória em nome de Jesus. Estou encerrando. Aleluia. Não duvide da tua fé. Duvide das tuas dúvidas, que não merece confiança. O inimigo coloca dúvidas concernente à tua salvação, concernente à tua vida. Não vou vencer, não vou prosperar, eu sou zero à esquerda. Não acredite nessas palavras negativas do adversário. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante a mão e profetize vitória na tua vida, não derrota. Não fale que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você é um zero à esquerda, que você vai morrer, que você vai perecer, que você vai morrer pobre, que você vai não sei o que. Você só falava palavras negativas. Fale palavras positivas que vêm do oriunda de Deus, porque as nossas palavras têm poder. Estou entrando em outra área, mas Deus está colocando isso aqui no meu coração para falar para todos nós. Porque às vezes nós mesmos nos diminuímos, esquecemos que nós temos um Deus grande, que independente das circunstâncias que eu e você estamos passando, Daniel, mesmo dentro da cova dos leões, mesmo a cova estando preparada para ele não deixou de orar e de adorar o Todo-Poderoso. Primeiro, porque a nossa morada não é aqui. A nossa morada é lá na Canaã celestial. Quando o rei tirou a pedra da boca da cova dos leões, e Daniel disse: ei Daniel, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, tenha podido te livrar da boca dos leões. Ele de lá disse: vive, ó rei, eternamente. O meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia, o anjo está chegando aqui, fechando a boca dos leões, que está rugindo contra a tua vida. Mas do teu lado ele fica só ao teu derredor, rugindo como leão. Mas ao teu redor tem o leão da tribo de Judá, que te cerca, que te guarda, que te protege. É Jesus. Ele é que brada mais forte, que ruge mais forte. Ele é o leão da tribo de Judá, que está aqui para te dar vitória e livramento. Oh, glória! E ele saiu, e o rei ficou feliz. E os agoreiros, os feiticeiros, que era contra Daniel, que se levantou, que fez motim contra ele, querendo ver a miséria dele, a desgraça dele, querendo puxar o tapete dele, o ministério dele, o ministério dela, vem dizendo que ele não ia vencer, que estava lá pelas caladas da noite, fazendo fofoca contra o homem de Deus. Deus disse assim, botou na mente do rei, disse: ei, manda chamar aqueles que se levantaram contra ti, contra meu filho Daniel, aliás. Aí mandou chamar os que se levantou, os filhos, os parentes, todos, manda chamar. Sabe por que diz a história? Que alguns chegaram e disseram: olha rei, mas também Daniel não morreu, os leões não engoliu ele, não o devorou, porque o cuidador dos leões encheu a barriga dos leões de carne. Como é que o leão ia comer ainda, Daniel? Onde é que leão? Você pode botar comida todo que quiser e come, rapaz. É um bicho que não mata fome. É leão, é onça, é cachorro, tudo que você bota ele come. Ele disse: é mesmo. Pois então bora fazer assim, manda chamar todos que se levantaram contra Daniel e traga aqui, todos eles. Traga o marido, traga a esposa, traga os filhos, traga os parentes, todos. E vamos fazer um teste. Prepara aí.
Aí lá vem, foram chamar os que se levantaram contra Daniel, os agoreiros, os feiticeiros, aqueles que disseram, olha rei, não sei o que, bora fazer um decreto. E cuidado, não mexa com homem de Deus, com mulher de Deus que adora a Deus dentro da cova e dentro do fogo, não. Porque se ele ora 3 vezes, Deus move o céu a favor dele, bendito seja o nome do Senhor. Porque ele mandou o anjo fechar a boca do leão, mandou o anjo descer e com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele move o céu a favor do crente, do pastor e da mulher de Deus que ora, e do crente que é fiel ao Senhor, que adora a Deus independentemente das circunstâncias. Bendito seja Deus. Eu tomo posse, Senhor. Eita glória. Aleluia. Toma posse nesta noite desta palavra. Queridos, diz a história que quando pegaram aquelas pessoas que se levantou contra Daniel e jogaram dentro da cova, antes, diz o texto, Daniel 6, que antes que ele chegasse no fundo da cova, já tinha sido esmagalhado todos os ossos deles. Porque Deus é assim: aqueles que se levantar contra ti perecerão, porque Deus é com o crente fiel, que não se prostra, que não adora outro Deus, a não ser o Todo-Poderoso Jeová. Concluindo a mensagem, nós sabemos da história de Paulo e Silas, adoradores que adoram a Deus incondicionalmente. Deus enviou o que? Eles levaram 40 açoites nas costas, depois de sair fazendo a obra de Deus lá em Filipos. E eles cantavam e oravam, oravam e cantavam, depois que estavam presos em prisões. Mas eles eram adoradores até na prisão. Adoradores no fogo, adoradores na cova, adoradores até em prisões. Mas não tem prisão que não se abra quando o crente verdadeiro adora a Deus. Você não entendeu? Não tem cadeado, não tem ferrolho, não tem porta fechada para o verdadeiro adorador. Eu não sei qual é a porta que você está pedindo para Deus abrir. Qual foi o cadeado e o ferreiro que o inimigo fechou na tua vida? Mas se tu adorares ao Senhor nesta noite, todas as portas abrir-se-ão para a glória do nome do Deus que fez os céus e a terra. Pois a Bíblia diz que Paulo e Silas, Atos 16, 25, depois que eles levaram o açoite nas suas costas, as costas retaladas de sangue, estava preso no cárcere interior, 12 portas fechadas, e o carcereiro com a chave aqui do lado. E eles cantavam e oravam a Deus. As costas saindo sangue, mas eles estavam ali como verdadeiros adoradores. O inimigo tentando parar a obra de missões, e eles cantavam e oravam. Eles não choraram. Incrível que as costas saindo sangue, eles não choravam, irmão. Porque é normal você chorar. As costas saindo sangue, presos. Não, ninguém via choro de Paulo e Silas. E eles viam, ouviram os outros presos. A Bíblia diz que os outros presos não ouviram o choro deles não, mas ouviram cantar e orar. Orava e cantava, não chorava, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o que aconteceu? O terremoto veio meia-noite. O Senhor está dizendo: a minha vitória vai vir antes da virada do dia. É nesta noite, à meia-noite, pode ser que venha a tua vitória aqui nesta noite, porque você é adorador, adoradora que adora a Deus verdadeiramente. E de repente a Bíblia diz que veio um vento, de repente veio um grande terremoto que mexeu com os alicerces de toda aquela prisão e abriu todas as portas. Cadeados e ferrolhos caíram e eles saíram para a glória do nome do Senhor. O carcereiro queria se matar e disse: não, nós estamos todos aqui, não precisa se matar não. E então a Bíblia diz que o carcereiro se converteu e o nome do Senhor foi glorificado. Mas todas as portas se abriram, as 12 portas, os cadeados, ferrolhos, as trancas, sem precisar da chave do porteiro. Porque o porteiro tem a chave, só cópia. Deixa eu terminar aqui. O porteiro só tinha cópia, ele pensava que ele tinha a cópia, a original, para abrir as portas. Mas a chave original
Quem tem é Deus. Glória a Deus. Glória. Você entendeu? Glória a Deus. Pode fechar qualquer porta, ou pode fechar a porta com essa chavezinha aqui da terra mesmo. Mas quem tem realmente a chave original é o Todo-Poderoso. Porque não tem porta fechada que ele não possa abrir. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre, disse Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra. A porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. E ele está dizendo: eu estou entregando a chave da tua vitória. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. A minha esposa disse que vai louvar o Senhor, se com a permissão do pastor André. Eu sei que já está 10 minutos a mais, nós chegamos meio pouco atrasado. Ela vai louvar a Deus. O Senhor nesta noite está dizendo, amados, para o crente adorador, que adora no fogo, que adora na cova, que adora na prisão, o Senhor vai entregar a chave aqui nesta noite da tua vitória. Porque não tem porta fechada que o Deus do céu não possa abrir. E você nesta noite, quando ela adora, você vai meditando: Senhor, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor me prospere. Aquela porta fechou, mas hoje eu vim te adorar. Independentemente se você está sentindo dor, se não está sentindo, se você está com sono, se não está, se está cansado, se não está, Deus vai te dar vitória aqui nesta noite. Deus vai me dar vitória em nome de Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Deus está na casa. Minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho, que ouça. Quebra esse silêncio. Fala comigo como antes. Adore ao Vou Senhor sair nesta noite. daqui quando responder o povo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Vai abençoando o teu povo, Senhor. Fala, Deus, e a história é mudada. Em nome de Jesus. O Em nome de Jesus. o juiz já Jesus. Em todo nome de mundo tá Jesus. falando que tá tudo acabado. Não importa o que ele disse, se o Senhor não falou nada, Em nome tem de que Jesus. estar. Em nome de Jesus. Vai tirando, Senhor. Vai quebrando os cadeados. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Em nome de Jesus. Pai, tu sabes, Senhor Deus, nesta noite. Teve vida na morte de Todo Lázaro, laço. teve vida na casa de Jairo, Uma espada de fogo. teve vida no velório da viúva Senhor, transferência. Em nome de Jesus. Abençoa a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus. Não importa o que estão falando, tem vida. Jesus. Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Abençoa, Senhor. Santo é o teu nome, Comprometência Jesus. na vida dela. Glória a Entra, Deus. Senhor, na saúde, Deus. Aleluia. Restaura, Senhor. Quebra esse Vai queimando todo o mal, da cabeça até a planta dos pés. Fala comigo como Oh, Espírito Santo. Ela é adoradora, independente da circunstância da vida dela, Pai. Entra, Senhor. Faz o que ela não pode, meu Deus. Fala, Deus, basta só uma palavra. Vai entrando na providência, Fala, Deus, que a história é mudada. Pai. Entrega, O Senhor. médico E ela vai contar o testemunho e o nome será glorificado. todo mundo Deus, tá aquela porta que ela está falando orando, que ela tá vai repetir. tudo acabado. Faz a tua vontade na Não vida importa dela o que hoje. existe, se o Senhor Tu tens não a chave falou, original, Senhor. tem vida. O homem fecha a porta, mas tu é Deus para abrir. Porque o homem tem a chave, mas tu tem a Teve original. vida na morte de Lázaro, Em nome de teve Jesus. vida
Recebe a tua vitória, mulher. Tu vem buscar algo da parte de Deus. Recebe a tua vitória, a tua chave da vitória. E o Senhor te entregará nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz a vitória, apenas caminhado, serrulho. Toda maldição que eu repreendo. Teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando. Eita, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor. Glória a Deus. Vai operando. Aleluia. Em nome de Eita, meus Jesus. amados, que Deus é maravilhoso. O inimigo lutou para que nós não estivesse aqui nesta noite, né? Mas Deus é maravilhoso na nossa vida, né? O tanto que Deus é fiel, né? Para acabar de completar, quando foi meio-dia, minha pressão ficou nas alturas. E eu, meu Deus, eu quero ir para essa igreja. Eu quero conhecer mais uma parte da minha família, né? Meu Deus, me ajude que eu fique boa até 6 horas. E nada, quando deu 6h30, eu comecei a me arrumar e meu esposo, tu vai para a igreja? E eu disse, vou. Tu não estava doente? Eu disse, mas eu vou ficar curada lá em nome de Jesus. E eu estou curada em nome de Jesus. Não estou sentindo nada, viu? É assim que Deus faz nas nossas vidas, viu? Amém, Deus. Pastor André, em nome de Deus. Eu gostaria de chamar aqui a pastora também. Eu chamo pastora porque é uma só carne.